Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do Pisca, pisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. O meu nome é Guilherme Costa e hoje este Autorádio vai ser totalmente dedicado a um tema bastante quente, o incêndio nos carros elétricos. Neste particular, não importa que os carros a gasolina e diesel até possam arder com maior frequência, e já vamos falar disto mais adiante, mas sempre que arde um carro elétrico, a cobertura mediática é maior, seja nos meios tradicionais, seja nas redes sociais. Podemos já avançar com algumas razões para isso. A tecnologia é nova, os incêndios são mais complexos de combater, para não dizer, em alguns casos, impossíveis, e também de entender. E normalmente são acompanhados de chamas, fumos, faíscas, enfim, tudo aquilo que normalmente alimenta bastante as redes sociais. Portanto, temos uma amálgama perfeita para algum drama e vamos ver se esse drama é justificado ou não. Para colocar alguma água na fervura, a discutir este assunto com a seriedade que se existe e que todos reconhecem a Razão Automóvel, temos hoje connosco Hugo Barbosa, diretor de comunicação do Grupo Renault, e Mário Ferreira, subchefe principal do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa. A ambos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos a este Autorádio. Vamos começar precisamente pelo cerne desta questão. Vou começar por si, Mário. Porquê é que as baterias dos carros elétricos ardem de forma tão intensa? O que é que as baterias têm de especial para fazer incêndios tão gigantes de se ver e que têm alimentado, como dizia há pouco, as redes sociais? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite em nome do Regimento. Bem, estamos a falar de uma tecnologia, não direi recente, mas relativamente nova, em que já não temos as típicas baterias de chumbo que eram vulgares a encontrar nos automóveis. Passamos a ter baterias que trabalham com metais reativos, neste caso o lítio, que é aquele que está mais disseminado em termos de baterias, e o lítio é um metal que reage em contacto com o ar, em contacto com a água, com base na temperatura, e tem reações violentas, e daí que todos os vídeos que aparecem de incêndios em veículos elétricos, vê-se aquelas explosões, aquelas projeções de faíscas e chama. É mesmo derivado dessa reação do lítio. O palco mediático, como dizíamos há pouco, está cheio de exemplos de carros elétricos que ardem. Mas há números. O que é que arde mais? Carros com motor a combustão, carros com motor elétrico? Têm dados para nos apresentar sobre isso? É assim, os dados que tenho estão resumidos à cidade de Lisboa, porque é a área de intervenção do Regimento de Sapadores Bombeiros. Portanto, eu posso lhe dizer que os dados que recolhi assim, do tempo mais próximo, dos últimos 2 anos, nós tivemos cerca de 100 incêndios na cidade de Lisboa de veículos combustão normal, veículos de motor térmico, e tivemos 14 incêndios que envolveram baterias de lítio. Não todos eles com veículos com automóveis, sim, trotinetes, bicicletas, mas com baterias de lítio, cerca de 14, e estamos a falar num período de 2 anos. A tipologia de incêndio é totalmente diferente de um carro com motor a combustão, de um carro com um elétrico a bateria. Porquê é que se levantam tantas questões em termos de segurança quando se fala de um carro com baterias? Porque não é tão fácil de combater. O incêndio muitas vezes é dado como extinto e horas depois, se não mesmo uma semana depois, o carro volta a reacender. Como é que se combate isto? Não é certamente igual a resposta a um incêndio de um carro com motor a combustão e um carro com motor elétrico. Em termos de procedimentos de trabalho, para nós bombeiros, não é? Em termos de procedimentos, a abordagem a um incêndio no veículo elétrico ou de um veículo de outro tipo de combustível, as técnicas são as mesmas. O que muda aqui é o agente extintor que nós utilizamos para combater um incêndio num tipo de veículo ou noutro. Okay? Porque as técnicas são basicamente as mesmas. E que elemento extintor é esse? Num caso é água, no outro como é que se faz nem sempre é água, não é? Se falarmos de um veículo a gasolina ou a diesel, temos a água, que é sempre o primeiro agente extintor de eleição, mas a partir do momento que temos um derrame de combustível que esteja com inflamação, já não podemos usar só a água, porque vai espalhar o
o derrame e vai propagar o incêndio até a outros veículos que estejam na proximidade, já utilizamos espuma própria para combate a incêndios, de forma a criar proteção para não haver essa propagação do incêndio. No caso dos veículos elétricos, o veículo em si é exatamente igual a qualquer outro carro, continua a ter os plásticos, as esponjas dos bancos, a chapa e por aí fora. A única diferença está mesmo na bateria. E para combater a reação que acontece na bateria, que vai provocar todas essas reações violentas por causa do lítio, temos que utilizar um agente extintor da classe D, para metais, mas não é qualquer um também. O que é isso da classe D? A classe D tem a ver com a classe de incêndio. A classe D é onde envolve incêndios em metais, que é o lítio, neste caso. E nós utilizamos um agente extintor que trabalha com um princípio de encapsulamento. Não sei se posso falar aqui em marcas, mas Claro. nós utilizamos um agente extintor que é misturado na água, na altura, no momento de aplicação. Ele é transportado num jerrycan, que quando utilizado nós podemos estar a fazer só com água para baixar a intensidade do incêndio e quando nos aproximamos do veículo para trabalhar já direcionado para a bateria, podemos fazer então a indução desse agente extintor no próprio equipamento, naquele momento, para trabalhar diretamente à bateria. E esse produto vai provocar um encapsulamento do lítio derramado, se houver, ou da bateria, que vai fazer com que pare essa reação. Essa reação em cadeia que deriva do sobreaquecimento da própria bateria. Hugo, passando agora para ti. A Renault, acho que é pacífico nós dizermos que foi talvez das primeiras marcas a tentar trazer a mobilidade elétrica para todos com o Renault Zoe. Também com o Twizy, outras formas de mobilidade 100% elétrica. Regressando agora a 2023, o que é que vocês estão a fazer? Se é que estão a fazer alguma coisa para ajudar estes senhores a fazer o combate a incêndios e a tornar estes modelos que, aparentemente, como já vimos, ardem, como ardem também tantos outros automóveis, mas que têm um impacto mediático totalmente diferente. Olá Guilherme, boa tarde. Olá Mário, boa tarde. E boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Estamos a fazer muita coisa, basicamente, ou pelo menos a dar passos, porque a Renault começou na mobilidade elétrica, como tu dizias, como pioneira, portanto há mais de 14 anos. Eu costumo dizer que há 14 anos já fazíamos roadshows sobre mobilidade elétrica. Daí o convite à Renault. O convite. E o que é que a Renault tem trabalhado? Por exemplo, uma das coisas que nos distingue, segundo sei, de todos os construtores, e não é arrogância dizê-lo, é a única marca que tem um tenente-coronel de sapadores de bombeiros a trabalhar na própria marca para trabalhar em colaboração e sabendo as necessidades que os bombeiros têm para combater incêndios. E, portanto, desde logo os nossos automóveis elétricos têm mais de 2.000 patentes registadas a esse nível e eu destacaria essencialmente 3 coisas. Uma é o Fireman Access. O Fireman Access é uma forma que qualquer bombeiro tem acesso à nossa bateria para a inundar no momento que se despoltou um incêndio. Há uma ignição, qual é a grande dificuldade? E aqui o Mário poderá confirmar isso, é normalmente poderem aceder ao local onde está a ignição, onde está ativo o fogo, não é? E a Renault o que tem é um dispositivo que tu pela mala do automóvel acedes e os bombeiros conseguem intervir diretamente. A bateria tem uma película que no fundo é um filtro de segurança que tem, que com o peso da água e dos componentes que são administrados para apagar o fogo, vai inundá-lo e portanto estagnar desde logo o incêndio. Outro dispositivo muito importante é o SD Switch, que permite, como sabem, as baterias dos automóveis elétricos chegam a trabalhar a 400 volts e mais, cada vez mais, até já se fala em 800 volts, e nós temos um dispositivo que qualquer bombeiro consegue aceder pelo nosso automóvel e desligar a bateria, para fazer, desde logo, o desencarceramento se necessário em segurança e, por outro, também o trabalharem junto da bateria, porque convenhamos, 400, 600, 800 volts não é brincadeira se levar um choque daquilo. É capaz de dar um esticão valente. Valente. E, portanto, quer nos nossos híbridos, quer nos elétricos, esses 2 dispositivos estão. E agora temos um Kia Rescue, que é também, todos os nossos automóveis saem de fábrica com um código de barras no vidro, que qualquer bombeiro, ao chegar lá, lê o código e ele vai lhe dizer onde é que o automóvel pode ser cortado, onde é que deve ser cortado para fazer, por exemplo, uma manobra de desencarceramento, e tem todo um manual de instruções que permite, em teoria, e os estudos estão feitos por nós e em colaboração com a formação que fazemos com inúmeras unidades de bombeiros por esse mundo fora, reduzir em 15 minutos o tempo de socorro a uma vítima num sinistro. Dir-me-ão com certeza que é muito importante, são os minutos decisivos para salvares uma vida
E é aí que a Renault tem trabalhado muito perto. E acho que aquilo que nos distingue é ter pessoas dos bombeiros dentro da nossa equipa a trabalhar para saber o que é que precisamos e o que é que eles precisam para que os automóveis sejam mais seguros. Dizer-te o quê? Relativamente, pegando um bocadinho no tema dos automóveis elétricos, em teoria, desde logo têm uma razão muito menor para arderem, que é, tem muito menos fluidos. E concordarão comigo que esse é um dos grandes problemas. É uma fuga do óleo dos travões, é uma fuga de óleo, qualquer coisa cai em cima do turbo, o que for. E as temperaturas de funcionamento também são muito mais elevadas. E as temperaturas também são muito diferentes. E há aqui uma coisa uma mensagem que eu gostava de transmitir a todos aqueles que nos ouvem é: nós teimamos em dizer que isto da energia, da mobilidade elétrica é uma inovação tecnológica. Perdoem-me, mas não é. Porque em nossa casa temos tanta energia elétrica, nos nossos aspiradores, nos nossos frigoríficos, em tudo. Portanto, são motores e é uma tecnologia que está muito mais que desenvolvida, muito mais do que experimentada, e não é um problema. As baterias, por outro lado, também as temos em inúmeras coisas, os telemóveis, os computadores, etc. E não andamos com os nossos telemóveis a largar fogo a toda a hora. A menos que seja um Samsung, dá um esta parte. Eu não quero ir por aí. Portanto, às vezes é um mito que se criou. Isto é uma tecnologia nova, há aqui muitas falhas. Não, então diz-me não é. uma coisa, achas que mais do que vivermos, se calhar, numa era de informação, há uma era de desinformação? Porque basta abrirmos o Instagram, o TikTok, muitas vezes o YouTube, e somos bombardeados com exemplos de incêndios em carros elétricos. Achas que está criado um sentimento geral de alarme na sociedade? É anormal, e acho que isto da mobilidade elétrica tem criado duas fações, os haters e os lovers. E uns são demasiado inquinados para um lado e os outros para o outro, com tudo o que isso é de mau quando nós formulamos a nossa opinião, basicamente. Eu outro dia ouvi numa entrevista a um alto cargo, a um alto funcionário da nosso governo, um jornalista dirigir-se a ele: isso é isto da mobilidade elétrica, eu vejo uns vídeos nas redes sociais. Ou seja, para ele aquilo que vê é um facto, e lamentavelmente o ministro entrevistado não soube reagir conforme era esperado de alguém com a responsabilidade dele para matar o tema na hora. É verdade que as pessoas hoje vivemos um bocadinho na sociedade da desinformação, porque ouvimos coisas e criamos a nossa convicção, crença, diria, é mesmo uma crença, essa é a palavra certa, e é um problema que nós vamos tendo, e esta é a principal, o que eu te digo. Mas porquê é que falamos de uma tecnologia nova? O frigorífico lá de casa tem o princípio básico de funcionamento do motor, que tem o motor de um automóvel elétrico. Por estranho que isto possa parecer, e não é menosprezo nem para uns nem para outros. As baterias nós temos nos nossos computadores, nos nossos telemóveis, temos em tudo. Não na é por nossa acaso vida. Que há quem chama aos automóveis elétricos Os frigoríficos, tudo mais. Naturalmente que quando nós transportamos a nossa família nos automóveis, outras questões imperam, e há pouco o Hugo frisava a questão do tempo de desencarceramento e a importância dos primeiros momentos neste caso num combate a um incêndio num carro elétrico, mas também no socorro às pessoas que estão dentro do carro. Uma pergunta muito direta para o Mário. Os bombeiros estão preparados para o combate a incêndios em carros elétricos? Porque nós vemos exemplos lá fora, nesses vídeos que nós estávamos a falar, de bombeiros a submergirem em tanques de água os carros elétricos, a taparem-nos com mantas. Temos aquilo que é necessário para fazer este combate? Sim ou não? É como lhe digo, eu posso lhe dar dados relativamente aqui à cidade de Lisboa, porque é uma boa amostra. É uma boa amostra. Nós no regimento temos uma escola própria em que damos formação aos nossos sapadores bombeiros e a outros corpos de bombeiros, sejam eles profissionais ou não, e até entidades civis, damos formação. E temos um curso específico para combate a incêndios em veículos. Eu fico à espera do convite, então, nesse caso. Com certeza, com certeza. Esse curso, nós ensinamos os funcionamentos de qualquer tipo de combustível utilizado nos veículos, desde os combustíveis fósseis até aos veículos elétricos, os GPL, os híbridos, e ensinamos as técnicas de combate. Portanto, na cidade de Lisboa, eu até tomei a liberdade de trazer aqui o manual do nosso curso,
E É já para eu começar a estudar? aproveito para oferecer, já fica com a matéria para estudar. Quando for ao curso já vai adiantado. Já vou adiantado, vou fazer boa figura. Por caso contrário, arrisco-me a isso não acontecer. Para quem nos está a ouvir através do Spotify, do Apple Podcasts, eu acabo de receber um manual, e são cada vez mais aqueles que nos optam por ouvir ou a caminho de casa ou a caminho do trabalho. Tenho uma boa notícia: nós estamos há 5 semanas consecutivas nas tendências do Spotify em Portugal, e é muito devemos a todos aqueles que decidem ouvir o nosso podcast. Tem o apoio do Pisca Pisca, o portal dos usados, onde vocês podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro, e que certamente estará em muito melhor estado do que aquele que eu estou agora a ver na capa. Mas peço desculpa por esta à parte. Então temos aquilo que é necessário para fazer o combate aos incêndios, pelo menos na cidade de Lisboa. Nós, na nossa escola, damos essa formação. Portanto, os nossos sapadores bombeiros em Lisboa estão preparados para atuar nestas situações. Em termos humanos e em termos técnicos também. Humanos, técnicos e de equipamento. E o que é que fazem aos carros? O carro arde, nós já vimos que levanta-se esta questão relativamente aos carros com baterias, porque há algumas nuances face aos carros com motor a combustão. O incêndio está extinto, pode voltar, porque há reações em cadeias quando a membrana entre o catodo e o anodo é comprometida e há uma reação em cadeia de aumento da temperatura, libertação de gases do eletrólito, e com as consequências que nós tão bem vimos. E para quem nos está a ver através do YouTube, nós vamos fazer acompanhar este podcast de um show pirotécnico interessante em termos de imagens. Mas deste ponto de vista, então, estamos salvaguardados. Mas o que é que acontece a um carro? Pegam no carro e ele vai para algum sítio em particular? Qual é que é o procedimento? Em Portugal, até ao momento, não há nada definido em termos de procedimentos. Nós, no regimento, a partir do momento que o incêndio está extinto, o veículo fica à responsabilidade da empresa que faz o reboque, como em qualquer outra situação de acidente, seja o que for. E o carro é levado para um parque, e a única recomendação que há é que ele fique isolado dos restantes veículos no parque, porque a reação pode acontecer até uma semana depois do evento. Okay? Não há nenhum procedimento que esteja previamente definido. Aquilo que falou há pouco, de que alguns corpos de bombeiros, principalmente no norte da Europa, utilizam a submersão do veículo dentro de um tanque de água, vai dar ao mesmo. Ele pode ficar uma semana dentro de água e quando o tirarem ele volta a reagir. E se calhar ainda pior, porque o tempo que se coloca uma bateria de lítio dentro da água, ela começa imediatamente a produzir hidrogénio. Portanto, hidrogénio é mais um gás combustível que estamos a juntar ali à mistura. Por isso é que nós, a aproximação a um combate a incêndios no veículo elétrico, inicialmente com água, sim, só para reduzir a intensidade, mas depois atuamos imediatamente com o tal agente encapsulador para evitar a produção desse hidrogénio, que só está a alimentar a combustão. Mas sim, não há nada definido. Também podíamos dedicar um podcast ao tema do hidrogénio, mas hoje vamos nos dedicar totalmente à questão dos veículos elétricos. Hugo, naturalmente nós estamos a falar de situações limite para os carros elétricos, como vimos na cidade de Lisboa, e é a zona do país onde circulam mais automóveis, não só elétricos, mas também com motor a combustão. No entanto, o número de ocorrências em 2 anos, salvo erro, foi de apenas 14. E não foi tudo. Estamos a falar aí de 2 ou 3, sim. 2 ou 3 veículos. Isto para desmistificar o perigo latente dos carros com baterias. Mas falando de avarias que são mais comuns, de módulos de bateria, quando acontece e isto é outro mito em torno dos veículos elétricos, quando há uma avaria numa bateria, é abrir os cordões à bolsa, deitar tudo fora e meter uma nova, ou há boas notícias para quem tem um carro elétrico na garagem e as avarias, como em tudo, também acontecem? Não, há muito boas notícias. Começo por responder taxativamente à tua questão, mas até fazia aqui se me permitires, um rewind, voltava um bocadinho aqui atrás, só para 2 coisas. Uma que fique claro, e já chegámos lá, que é, primeiro, há realmente menos incêndios nos automóveis elétricos do que aquilo que as pessoas dizem.
mas acima de tudo, e também já percebemos que o problema é a dinâmica do incêndio em si, que é mais difícil de distinguir. Isso é claro, não vale a pena contestar e estamos todos de acordo quanto a isso. E por isso é importante que as pessoas, de uma vez por todas, e até iria aqui ao Mário lançava este desafio, se calhar eles depois fazem peritagens e percebem isso, grande parte dos incêndios que fomos tendo numa primeira fase com automóveis elétricos, eu lembro-me que o Zoé tinha uma coisa única no setor na altura também, dentro da nossa experiência, que era um fusível que fazia a leitura bidirecional de carga. O que é que acontecia? E acontecia muitas vezes quando emprestava carros a jornalistas. Dizia, trouxe o carro aqui à garagem dos meus pais ou à minha garagem e não carrega. Porque o Zoé, como fazia a leitura bidirecional e se percebesse que se ia sobreaquecer a instalação elétrica da casa, porque aquilo que ele precisava de potência, ele não o carregava. Mas com outras marcas, e não vou falar em nomes, necessariamente eles carregavam. E daí a muita estranheza que vocês tinham. Mas porquê? Era um princípio já de defesa, porque muitos dos incêndios não tinham origem no automóvel em si, tinham origem na instalação elétrica, que obviamente sobreaquecia e ia tudo atrás. Portanto, muitas vezes isto não é uma autoignição num automóvel, também poderá acontecer por razões várias, fissuras na bateria, etc., como já falámos aqui, mas não é normal. Portanto, é importante que se perceba todas estas dinâmicas para não haver, isto não há uma combustão espontânea a toda a hora nos automóveis elétricos ou nos térmicos ou o que for. E por isso era por aí. Relativamente às boas notícias, e isso ainda bem que me faz essa questão, porque é outro mito urbano. Criou-se a ideia de que quando as baterias chegam ao fim da sua vida, são deitadas aí pela esquina fora, num ermo qualquer e ficam lá. Não, vê lá. Até há cuidados com elas. Primeiro, 2 factos. Um deles é a longevidade das baterias tem surpreendido até os engenheiros. Está a durar mais do que aquilo que era preconizado e expectável. Obviamente que também, como em tudo na vida, a forma como nós tratamos as baterias, leia-se, velocidades de carga, se dermos permanentemente cargas rápidas a uma bateria, e o desafio que deixa a todos aqueles que nos ouvem, quando vocês põem o vosso telemóvel a carregar em casa, a bateria aquece, certo? Se então põem com um dispositivo USB-C, que é mais rápido, ele aquece ainda mais. Agora transfiram isso para um automóvel, que em vez de carregar a 3.7 kW em casa, ou 2.4, ou 7, ou 11, carrega a 200 kWh. Obviamente que a bateria, sujeita a ciclos de carregamentos rápidos, vai-se deteriorar mais depressa. Portanto, a longevidade da bateria é diretamente proporcional a isso, e nós, na Renault, ainda agora no CENIC, que vocês foram connosco conhecer em Munique e também antes em Paris, por exemplo, nós temos modos de 12, são 12 modos de baterias, de células, que se algum avariar, das duas uma, ou podemos fazer uma intervenção para o reparar, ou pode ser só substituído aquele módulo, não está em causa a bateria toda. No limite, no fim da vida da bateria, para já ela terá um segundo ciclo de vida, necessariamente, e é utilizada em inúmeros fins, e hoje em dia está a ser muito utilizada, e acho que no futuro, o futuro de muitas destas baterias vão ser as nossas casas, porque lá está, quem tem, por exemplo, painéis solares em casa, produz muita energia que normalmente não a consegue utilizar. Se tu tiveres um dispositivo de retenção, de armazenamento de energia em casa, trabalhas quase com zero de custos de energia elétrica. No nosso país é excelente, ao nível das renováveis, e portanto esse é um dos futuros das baterias, necessariamente, assim como os automóveis. Nós no futuro Renault 5 vamos estrear um sistema do Vehicle to Grid, que foi o primeiro protótipo mundial, desenvolvemos na ilha de Porto Santo, como tu te recordarás. Então, podes falar mais sobre esse projeto piloto que nós temos cá em Portugal. Sim, e esse é um exemplo que o que é o Vehicle to Grid, é daqui a amanhã eu chego a casa com o meu automóvel elétrico e ele traz uma bateria com 50%, 30 kW, por exemplo, imagine-te, 30 kW é mais do que suficiente para alimentar a tua casa à noite. E o carro é que vai providenciar a energia à casa durante aquela hora, e a casa vai-se alimentar do carro, digamos assim, e o carro nas horas em vazio, portanto isto vem ajudar a estabilizar a corrente em toda a rede elétrica, que é uma das discussões que todos nós ouvimos, é se a rede vai aguentar isto ou não, e depois vai-se recarregar nas horas em vazio, nas melhores horas, naquelas que as casas não estão todas em débito, etc. Portanto, isso é uma das vantagens. Mas não fugindo à tua questão, também as baterias, quando chegam ao fim já do seu segundo ciclo de vida, ou o que for, são recicláveis até 95% hoje em dia. Portanto, não há aquela de ser um lixo tóxico que daqui a amanhã está aí e vai dar cabo do planeta. Como em tudo na vida, não há soluções 100% limpas
e falávamos até, antes de entrarmos aqui, um bocadinho do ciclo de vida de um automóvel térmico em comparação com um elétrico. Mas também é verdade que na produção um automóvel elétrico tem uma pegada muito superior a um carro com motor a combustão. Verdade, e isso é outro dos mitos urbanos que importa desvanecer, digamos assim, e eu dava até essas cifras e depois posso-vos apresentar esses estudos, e vocês já viram até apresentações que nós estamos a promover, e importa dizer aos nossos leitores e ouvintes, perdão, que não estamos aqui a falar de dizer coisas, porque uma marca e um grupo como o nosso, dizer coisas é greenwashing e, portanto, podemos incorrer em graves e sérios penalizações, e não é o caso. E, portanto, quando o dizemos, nós, por exemplo, nos estudos que temos hoje em dia, é a comparação de um ciclo de vida de um automóvel térmico 15 anos, 200 mil km, e um automóvel elétrico. Eu há pouco dizia-te isto em off, e nós estudamos desde o processo todo produtivo, ou seja, da extração do lítio, do transporte do mesmo, da preparação das baterias, todos os nossos fornecedores, e fazemos-lo para ambos os casos, quer para o automóvel térmico, quer para o automóvel elétrico. E quando chegamos ao fim de um ciclo de vida com o automóvel elétrico a ser recarregado com energia suja, digamos assim, energia proveniente das centrais nucleares, no caso de França, em Portugal, de todos os sistemas que temos de produção, e muitas delas com combustíveis fósseis, a pegada ecológica do automóvel é sempre 30% do elétrico versus o térmico, cerca de 34% inferior. E, é verdade, indo de encontro ao que tu dizes, nos primeiros tempos de vida, o automóvel elétrico leva uma pegada ecológica superior ao automóvel térmico. Só que o automóvel térmico, quando começa com a tailpipe emissions, ou seja, as emissões à saída dos gases, à saída dos tubos de escape, começa a reequilibrar as contas e chega ao final da vida com um desequilíbrio, claramente, e não podemos negligenciar que são muitas toneladas. E se num país como o nosso, que cerca de 60% e tal, 70% de energia já vai sendo renováveis, nós podemos dizer que a pegada ecológica no fim de vida é cerca de 50% inferior. E nós, acima de tudo, os elétricos, e nós, Renault, que fique claro, Grupo Renault, continuamos a querer vender automóveis com qualquer tipologia de motor, e temos isso na oferta, como tu sabes. E por isso não estou aqui a vender só elétricos. A verdade é que a União Europeia, isso é outra questão que fique clara, é que está a impor a obrigatoriedade, e não tem a ver aqui, há outro mito urbano que foi, isto é o lobbying dos automóveis, são os construtores que querem ir para a mobilidade elétrica porque ganham mais dinheiro. Nós já o dissemos várias vezes. Durante muitos anos perdemos dinheiro em cada Zoe que vendíamos, porque era um statement da marca, era uma afirmação, e continuamos a não ser os automóveis mais rentáveis que vendemos, os elétricos. Nós e todas as outras marcas, exceto a Tesla, que só fabrica elétricos necessariamente. E, portanto, também é importante as pessoas perceberem que isto é um movimento político, mas tem a sua razão de ser, porque o ar que nós respiramos nas cidades é aquele que nos impacta diariamente. Quando se forem todos os automóveis elétricos, ou a esmagadora maioria, ou 50% que seja, as emissões que nós vamos respirar no dia-a-dia, os nossos filhos, todos nós, vão ser muito inferiores. E isso é aí que está a saúde. Eu deixo-te só para terminar a minha intervenção, para não ficar muito longa, que já vai longa. Eu lembro-me de ir a Pequim há 12 anos, sensivelmente, e era aquele smog que tu tinhas que andar de máscara, num nevoeiro intenso. Olhem hoje para Pequim. Façam esse trabalho. Olhem e vão ver que é uma cidade limpa. E porquê? Os chineses começaram com a mobilidade elétrica em força. Eu vou brevemente a Pequim, portanto vou poder testemunhar isso mesmo, mas também é verdade que houve cidades que tiveram de dar um passo atrás em termos de mobilidade elétrica dos automóveis, porque a fonte de eletricidade não era limpa, como acontece em Portugal, que creio que neste momento há de ser sensivelmente de 70%. Por falar em carros elétricos, no passado da Renault e também no futuro, quando é que chega o Renault 5 ao nosso país? Aproveitando para tentar tirar daqui mais alguma informação, se o Mário me permite, porque é daqueles carros que nós temos uma certa curiosidade em conhecer, porque é um vislumbre daquilo que é o futuro da Renault, misturado com algum daquele que também é o passado da marca. E sempre que estas duas realidades se juntam, nós que somos um pouco mais saudosistas também de outros tempos, porque gostamos de automóveis, ficamos interessados. Portanto, temos boas notícias? Estás-me a fazer perguntas difíceis, mas vou ser spoiler então. Acho que quase todos os que nos devem estar a ouvir já viram fotografias de um protótipo amarelo, e o que eu te posso afiançar é que 97, 98% do produto final é aquele. Portanto, as expectativas estão altas.
Ele vai ser revelado oficialmente no Salão de Geneve, portanto, nos últimos dias de fevereiro, princípio de março, como é hábito, que este ano, como sabes, vai existir. E depois a Portugal deve chegar por meados de setembro, sensivelmente. Por isso, contamos ainda em 2024, setembro de 2024. Meter as mãos na massa. Meter as mãos na massa. Meter as mãos na massa. E dar-lhe a notoriedade que ele merece. Mário, por falar em meter as mãos na massa, temos aqui uma pessoa que faz do seu cotidiano profissional o socorro, o salvamento, o combate a incêndios. Quando é confrontado com um incêndio num carro elétrico, já me explicou que o procedimento é similar ao de um carro com motor a combustão, mas há mais cuidados a ter ou tudo o resto é exatamente igual? Em termos de procedimentos não muda muito. Claro que aquela história das tais projeções, que não é nada mais nada menos que o metal líquido a ser projetado pela reação química, poderá oferecer mais perigo, né? Quanto mais não seja por poder propagar um incêndio a outras exposições, outros veículos que estejam ali à volta. Mas principalmente para os operacionais. Mas cumprindo o que está nesse manual que eu vou estudar, o que está neste e neste cumprindo as técnicas que eles aprendem durante a formação e os procedimentos corretos e, claro, aquilo que é obrigatório em qualquer bombeiro, o equipamento de proteção individual, quer seja o fato, o capacete, as luvas, o próprio aparelho respiratório, que são daquelas ferramentas que não podem faltar, o risco é minimizado. E já agora, se me permite, complementando só um bocadinho há pouco o que estávamos a falar da formação dos bombeiros, como disse, damos formação a outros corpos de bombeiros e tem havido um grande interesse, principalmente nestes últimos 2 anos, em que, pelo nosso avanço na formação, que já damos há alguns anos, fomos convidados por outros chapadores bombeiros a participar em jornadas e seminários com este contexto do combate a incêndios em veículos elétricos, nomeadamente em Tavira, o ano passado, por data da celebração do aniversário dos chapadores de Tavira. Participámos como palestrantes no seminário. Os chapadores de Leiria, também o ano passado, fizeram um encontro só especificamente acerca de combate a incêndios em veículos e como é que funcionavam as baterias, até através do Politécnico de Leiria, que está a fazer um excelente trabalho nesta pesquisa das baterias, para tentar encontrar soluções mais rentáveis. E este ano já fomos também, fomos convidados a participar também num seminário de combate a incêndios em veículos elétricos e dar formação aos bombeiros do Rio Grande do Sul, no Brasil, em que corremos ali uma série de cidades a dar formação a vários corpos de bombeiros e participámos na feira deles, em que publicitaram bem esta parte. Nós gostamos de sempre tentar dar o máximo possível ao trabalho feito pelos bombeiros em Portugal. Quem ainda não viu, convidamos a passar por o nosso canal do YouTube para me ver a mim, vestido de bombeiro, e a tentar fazer um combate a um incêndio. Felizmente tinha lá bombeiros profissionais à volta. Caso contrário, ainda hoje o incêndio não estava extinto. Fiquei surpreendido com a força da água, mas garanto que ficou tudo apagado. Falando de apagar, eu espero que nós tenhamos conseguido pôr alguma água na fervura deste tema que tem disputado tanto interesse nas redes sociais, que é os incêndios nos carros elétricos. Ao Hugo Barbosa, ao Mário Ferreira, muito obrigado por terem estado neste Autorádio. Também ao Pedro Alves, que está na emissão deste podcast, que continua a subir todas as semanas de audiência, tanto no nosso canal do YouTube como em Apple Podcasts e também em Spotify. A todos vocês, muito obrigado, e a quem está em casa, vemos na próxima semana para mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt.